É hora de falar do Vasco da Gama, Breno Monsef. Vamos então repercutir essa derrota do Vasco. O gol saiu do Palmeiras, o gol saiu naquela falha do Ryan, uma falha grotesca. Ele fez um lançamento pro Flaco Lopes, que saiu cara a cara, fez o gol. Palmeiras vencendo por 1-0, o Vasco voltando a perder no Campeonato Brasileiro depois de quase 2 meses. 6 jogos lá pra cá, com 4 vitórias e 2 empates. Teve o lance do pênalti, muito reclamado. O Emerson Rodrigues cruzou, a bola bateu na mão do Vanderlan. Parecia que inicialmente a dúvida era só a posição, dentro ou fora da área. O árbitro deu a falta, mas depois ele foi no VAR, foi chamado no VAR, anulou tudo e deu tiro indireto pro Palmeiras. O Marcelo Santana, diretor de futebol, até antes da coletiva do Paiva, reclamou sobre essa marcação e, segundo ele, reclamou da falta de critério. Vamos ouvir então o Rafael Paiva falando sobre a atuação do Vasco e a derrota ontem pro Palmeiras. Mais uma vez, como eu tenho falado nos últimos jogos, a nossa capacidade de jogar contra qualquer equipe, né, nessa competição, no Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu fazer realmente um jogo parelho, equilibrado. A gente conseguiu, no segundo tempo, empurrar o Palmeiras para trás. A gente criou oportunidades, foi contra-atacado. O Palmeiras é uma grande equipe, não tem que ficar falando aqui da capacidade que tem também para terminar jogadas. Um erro que eu acho que poderia mudar bastante o que seria o jogo, né? O lance do pênalti. E fica, a gente tá buscando evoluir a nossa equipe, a gente tá tentando jogar contra todo mundo. Então tá aí o Paiva, o Vasco teve a estreia do Maxime Domingues e mais uma vez pudemos ver Felipe Coutinho em campo. O Vasco chegando a 35 pontos, ficando na verdade, né? Com 35 pontos, na 10ª colocação, 10 vitórias, 5 empates e 11 derrotas nesse Brasileirão. Só volta a campo domingo, quando pega o Cruzeiro às 6h30 no Mineirão, por hora o Vasco repercutindo e amargando essa derrota. Bom, primeiro ponto sobre o pênalti, porque existem opiniões divergentes, né? A gente vê aí alguns colegas dizendo que não teria sido pênalti, muito menos falta, porque o braço estava colado ao corpo. Outros não, outros achando que houve a penalidade. A minha opinião é que foi pênalti porque ele projeta o braço de forma, sabe, aquela malandramente. Ele foi malandro no lance, ele projeta o braço e acaba interferindo no percurso da bola. Essa é a minha visão. Então chamou o VAR, se deu falta, teria que ter sido pênalti. E aí ele acabou num critério estranho pra mim, anulando tudo. Você, Gabriel? Então, eu acho que foi pênalti. Tem uma situação ali que é a seguinte: por querer, eu acho que nem foi. É muito difícil você avaliar a intenção. Só que eu não acho que seja um movimento tão natural. Ele com um braço ali atrás, não sei se dá pra evitar, mas também acho que é um braço que atrapalha a trajetória da bola, que interrompe um ataque que é promissor. No meu entendimento, pênalti a ser marcado. A gente vai cair no campo da interpretação e aí é que tá o perigo, aí que tá o erro, sabe por quê? Porque aqui no Brasil não tem critério. Aqui no Brasil não tem. O que se marca pênalti, o que não se marca pênalti, principalmente nesses lances. Alguns modelos de pênalti já existem assim, dentro de um padrão no futebol brasileiro. Esse a gente não consegue entender o critério. Tem árbitro que entende que aquele braço ali, ele é um braço que amplia o espaço do corpo e que gera penalidade. Tem árbitro como o de ontem que, ao olhar no VAR, entende que não é pra ser marcado. Eu, assim, acho que o Vasco tem razão na reclamação, tem direito de terminar reclamando, mas acima de tudo eu vou voltar mais uma vez na questão do critério. Enquanto o futebol brasileiro não tiver uma arbitragem aplicando bons critérios, a gente vai ficar andando em círculos com essa mesma discussão. O Rafael Paiva, na entrevista, disse que foi um jogo parelho, o Vasco jogou de igual para igual. Concorda com ele? Concordo. Assim, o primeiro tempo não foi bom pra nenhum dos lados, o Palmeiras aproveitou a bola dada do Ryan pra fazer o gol. No segundo tempo, o Vasco amassou, só deu Vasco. O Palmeiras se trancou ali, fechou espaços e tentou contra-ataque. Só que assim, me desculpa, o Vasco não pode se dar o luxo de ficar jogando só o segundo tempo das partidas, né? O Vasco estaciona no primeiro tempo, não joga, aí espera passar 45 minutos. Como eu falei ontem após o jogo, nem todos os dias é santo, né, Azevedo? Que o Vasco consegue a reação, consegue a virada, consegue a recuperação, consegue avançar de fase, consegue uma bola que entra, um gol, etc. Ontem parou no Everton, né, o árbitro poderia ter dado um pênalti que acabou voltando atrás. Não dá, tem que jogar os dois tempos, pô. Tem que ter um pouco mais de equilíbrio nesse sentido e isso o Vasco não tá apresentando. Agora, outro ponto no jogo de ontem, que vem gerando aí muitos debates, né? O Fábio, por exemplo, tá aqui, Fábio Vasco. Ryan é o mesmo caso do Carlinhos, ainda não tem condições de ser titular do Vasco. E aí, Gabriel? É uma análise parecida, faz sentido essa comparação. O Rafael Paiva, ele encampou o projeto Ryan titular, e ninguém tira isso da cabeça do Paiva. Porque aconteceu o que aconteceu contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, aí ele saiu do time, claro. Teve uma entrada interessante contra o Flamengo, conseguiu uma jogada até que terminou em gol, e aí ele já volta ao time titular.
Cara, assim, eu não acho o Emerson Rodrigues nenhum craque, mas foi bem melhor do que o Ryan. O Emerson Rodrigues se dá melhor na posição. O Jean Davi, que acabou de chegar, eu acho que é um jogador pra insistir um pouco mais, por mais que não tenha apresentado uma atuação boa contra o Flamengo. Eu não acho que seja o momento do Ryan ficar com essa insistência no time titular por parte do Rafael Paiva. Ele não tá ajudando o jogador, ele tá atrapalhando até. Porque aí erros como esse aparecem, o torcedor bota tudo no mesmo pacote. Já teve aquela expulsão ridícula infantil no jogo anterior. E aí o torcedor não quer ver um moleque nem mais pintado de ouro, né? Você não quer um moleque que tem sim suas qualidades, né? Mas eu acho que o Rafael Paiva não precisa provar nada a ninguém em relação ao moleque. Deixa ele voltar à equipe naturalmente. E em contrapartida, eu acho que vale um elogio à atuação do Léo Pelé, porque na escalação nos surpreendeu a entrada do Ryan novamente e o Léo Pelé, já que o João Vitor estava à disposição. E justiça seja feita. O Léo Pelé teve uma atuação impecável, uma atuação segura. É mais uma atuação do Léo Pelé sem comprometer, apresentando um bom jogo. Eu não concordo com a titularidade. Eu acho que o João Vitor é de longe o melhor zagueiro do elenco e, pra mim, um time limitado tem que botar os melhores em campo. Mas o Léo Pelé fez uma partida impecável contra o Palmeiras, uma partida sensacional, e ele ajuda muito no seguinte sentido, Azevedo. Quando você precisa buscar resultado, o Léo Pelé é um zagueiro que constrói. Ele passa do meio de campo e tem um passe qualificado. Ele já atuou como lateral algumas vezes. Surgiu como lateral no futebol profissional. Então, assim, cabe o elogio, porque, assim, foi marretado horrores e até com uma certa justiça, porque ele realmente viveu um momento ali bem complicado, mas enquanto composição de elenco, o Léo Pelé tem seu valor. E essa partida contra o Palmeiras, pra mim, foi emblemática. Se o Rafael Paiva foi meio teimoso com o Ryan e deu errado, ele meio que foi teimoso também com o Léo Pelé, mas nesse caso deu certo. E eu já venho falando isso aqui há um certo tempo, que o Léo Pelé não é um craque de bola, mas ele tem qualidades, né? Só que ele vem sendo atrapalhado pelo momento ruim, né? E o peso da cobrança de uma torcida do tamanho do Vasco, né? O Rafael Joia, do Ryan, ainda tem idade pra jogar no Sub-20. Não seria uma boa voltar com ele pra lá? No passado o Vasco fez isso com o Peck e ele voltou melhor. Não precisa voltar com o moleque pro Sub-20, eu só acho que ele não precisa ser o titular da posição, pô. Ele pode ficar entrando aos poucos, ele entrou contra o Flamengo, foi bem, pô. E é isso, vai dando alguns minutos pro moleque ir recuperando o melhor ritmo. O Flávio Ramos, o que falar da atuação do Coutinho? Cara, tem um lance do Coutinho no jogo. Absurdo. Que é brincadeira, mostra todo o talento desse menino, né? Aí que tá aqui o Flávio, ele continua, mesmo com pouco tempo em campo, mostrou o que ele é. Vai nos classificar para a final da Copa do Brasil. Realmente tem muita qualidade, né, cara? E tá chegando a hora do Coutinho entrar no time e o Paê sair, né? O Paê não tá jogando nada, cara, o Coutinho crescendo. Vai ser natural. O segundo tempo bem legal do Coutinho, tá? Já com ritmo bem melhor. Tem alguns pontos pra gente ainda repercutir do jogo de ontem, da derrota pro Palmeiras. Primeiro, Ryan. Temos que falar do Ryan. Né? Porque o Rafael Paiva, na entrevista coletiva, pelo que ele falou, ele vai seguir dando oportunidade pro Ryan. É um garoto, 18 anos de idade, né? Recém-completados aí, então é muito jovem. E é claro que tudo isso mexe com a cabeça dele. Pô, o Ryan virou titular de um time de Série A do Campeonato Brasileiro do tamanho do Vasco. Né? Ele virou titular desse time. Ele ganhou essa oportunidade. E aí, vai conseguir manter, não vai? Ontem ele errou mais uma vez e foi crucial no resultado. Vasco jogou bem, depois reagiu bem, sim. Não foi eficiente para fazer um gol. Palmeiras também teve algumas grandes chances, né? Diga-se de passagem. E se o Palmeiras teve essas outras grandes chances, não, hein? Ah, mas chegou, não chegou no segundo tempo? Uma ou duas vezes no máximo. Então, mas chegou. Mas o Vasco foi melhor na segunda etapa principalmente, só que o lance do Ryan foi crucial. E aí, é claro, pra você não queimar um ativo do clube, né? Hoje, se a gente parar pra pensar, o jogador da base com um maior potencial de venda, ou quem tá mais próximo aí de uma venda, em teoria, obviamente, né? Não tô aqui dando informação, são análises pelo que a gente vê. Esse cara é o Ryan, né? O jogador da base que tá jogando mais aí integrado ao elenco profissional. Então, tem que ser preservado. Só que pelo indício aí do Rafael Paiva, ele vai manter o Ryan. Outro ponto, há a possibilidade, já de domingo, a gente vai ter que ver ao longo da semana, mas projetando, de Payet e Coutinho jogarem juntos? O Payet tem que jogar bola. Se o Payet continuar ontem jogando do jeito que tá, tem que tirar o Payet e botar o Coutinho. Desde que ele voltou de lesão, ele não voltou àquela forma lá de janeiro, né? Pois é. Em janeiro ele voltou fininho. Ele teve aquela lesão. Não sei se é por conta disso que ele tá jogando mal, não. Ano passado ele tava um pouquinho mais cheinho, né? É mais do que agora. Mais retido. E ainda assim conseguiu jogar muita bola. Uma retenção de líquido. Passes e assistências decisivas. Esse ano não tá conseguindo ser útil. Cara, pior que isso aí dá uma agonia, né? Esse mês, eu diria. Porque esse ano ele foi muito bem no começo da temporada. Então é um ponto aí pra ser debatido, talvez mudando a formação do time. Agora, o Rafael Paiva teria que mudar a formação do time do Vasco e eu acho que ele não tá afim disso. Ele quer jogar com os pontas. E ele ganhou
a entrada do Maxime Domingues, que entrou no lugar do Hugo Moura, Bem né? no jogo, viu? Então, e o Paiva elogiou também o Maxime Domingues, o suíço. É uma opção pro Vasco nesse setor aí de meio de campo. E a gente que tá próximo aí, talvez, da volta. Né? E olha que ele é atacante, tá? É um meio atacante. O Maxime Domingues entrou um pouquinho mais recuado da posição dele de origem. O Vasco tava sendo protagonista do jogo, né? Por isso que não teve problema nenhum tirar o Hugo Moura pra botar o Domingues. Então ele é um cara que deve jogar mais à frente nesse time do Vasco. Vamos aguardar também como é que vai ser essa integração do suíço, o Maxime Domingues. Tem o Jean Davi como opção pro ataque também. Então, assim, o Vasco, ele tem essas opções pra encaminhar essa reta final de Campeonato Brasileiro, pra buscar aí ficar o mais próximo possível do G6, tentar pegar uma vaguinha na rebarba ou até conquistando a Copa do Brasil, né? Pegando também uma vaga na Libertadores com um título, seria um espetáculo. Hoje é mais fácil pela Copa do Brasil. Menos jogos, né? São 4 jogos até o e final. a distância não tá legal. A Josi Silva tá falando que Payet e Coutinho só jogariam juntos, né? Se o Vasco tivesse uma defesa mais potente. Por hora, acho que vai expor. Risco de fazer 2 e tomar 4. É um ponto aí da Josi. O Payet sabe jogar pela esquerda. Ele consegue jogar ali. O Coutinho também. Mas o Coutinho precisa estar numa situação física mais favorável para que ele possa ajudar na recomposição.